Fala galera que está aí sempre acompanhando as informações no canal do Professor Songival aqui, o canal do Songival sempre com o propósito de trazer para a gente sempre coisas que sejam relevantes à sua saúde através do exercício físico, bem como a filosofias de treinamento, tá bom? Então, hoje eu quero perguntar a vocês, sabem o que é um termo chamado dinapenia? Dinapenia, D-I. Dinapenia tem um significado muito interessante e muito complexo para algumas pessoas entenderem, mas quem está passando por isso, ou quem já começou a passar por isso há mais tempo, e até para pessoas que estudam, isso é facinho de entender. Dinapenia, na verdade, é a perda de força que a pessoa começa a ter. Quando jovem, é por algum problema de saúde, muitas vezes grave. E aí você começa a perder a sua força para poder executar as suas tarefas do dia a dia, como, por exemplo, ficar de pé, caminhar, pegar alguma coisa e transportar de lugar, pegar uma criança e por aí vai. Essa perda de força te leva a alguns problemas extras que eu vou falar daqui a pouquinho para você. Mas o que eu quero alertar é que, se não foi um problema de saúde e se você não é jovem, essa perda de força pelo seu corpo começará, ou está começando, ou começou, aproximadamente nos seus 35 anos de idade. Para algumas pessoas que são geneticamente privilegiadas, isso pode ter ocorrido mais próximo dos 40, 38, 39, 40 anos de idade. Como é que acontece isso? Você percebe nitidamente que precisa fazer mais esforço para fazer algumas coisas que você fazia alguns anos atrás sem um mínimo de esforço. Isso significa que já iniciou o processo de perda de força, dinapenia, pelo seu corpo. E isso é um processo natural quando se trata de pessoas que estão a partir dessa faixa etária. Então, presume-se que, após a dinapenia começar a ocorrer, a cada ano que vai passando, você perde mais 1% de força. A cada ano que vai passando, você perde mais 1% de força. Isso a partir dos 35 ou, em minoria das pessoas, como eu disse, que são privilegiadas geneticamente, a partir dos 39 ou 40. É importante, portanto, que a gente diga o seguinte: a cada ano perde-se mais 1% de força, e lembre-se, mais com menos dá menos, mas isso é no mínimo, porque em alguns casos isso chega a ficar entre 1,5% e 2% de força a menos em cada ano. Bom, e o que é que isso significa? Isso significa que possibilidades, e eu até vou mais longe, probabilidades de problemas de saúde começarem a acontecer, se é que não já começaram, são muito grandes. E aí eu vou começar com algumas coisas que você sabe, porque algum médico já deve ter dito a você, algum bom profissional de educação física já deve ter dito a você. Você sabe que esses problemas que eu vou citar são combatidos ou, no mínimo, na pior das hipóteses, são postergados
por 10, 15, 20 ou até 30 anos para depois, quando se faz exercício físico regularmente. O que é que se chama de regularmente? Todo dia um pouquinho. Não deu para fazer todo dia? 6 dias por semana. Não deu para fazer 6 dias? 5 dias por semana. Para quem nunca fez nada, 1 dia por semana já é alguma coisa, tá? 2 melhor, 3 melhor ainda, 4 show de bola, 5 o ideal, 6 ou 7 o suprassumo. Então é importante que a gente entenda de uma vez por todas que exercício físico não é uma opção, pessoal. Exercício físico é uma obrigatoriedade, é uma necessidade. Não tem alternativa B e ponto final. É claro que cada um vai fazer dentro das suas possibilidades, que são analisadas por seu médico e seu profissional de educação física. Sempre confie nesses profissionais, mas escolha profissionais qualificados para isso. Então, gente, dinapenia, que é a perda de força, normalmente ela acontece para apontar uma coisa que vai vir depois. Se serão 2, 3 ou 5 anos depois, a gente não sabe, mas normalmente entre 2 e 5 anos depois, no máximo, após a dinapenia já começar a acontecer no seu corpo, você vai ter uma outra coisa, que é o quê? Você perdeu a força, ou está perdendo a força, e depois você vai ter o início, né, da perda de massa muscular. Depois da perda do início da perda da massa muscular, aí você começa a ter a osteoponia. O que seria isso? Osteopenia é a perda de massa óssea. Então você perdeu a força. Como consequência disso, você usa menos o corpo porque está menos forte ou mais fraco. E aí começa a perder massa muscular, começa a perder músculo. E em seguida você começa a deixar o seu osso fragilizado. Aí, a osteopenia, que é essa fragilização do osso, porque primeiro você teve a fragilização e a perda do músculo, e porque primeiro você teve a perda de força, aí você começa a entrar num processo que aí não vai ter mais volta. Vai ser, entre aspas, o esburacamento da sua camada óssea, que é o que a gente chama de osteoporose, onde o osso vai ser quebrável com facilidade. Mas veja que ninguém tem osteoporose do dia para a noite. Você primeiro vai passar por outras fases, que são no mínimo 3. Então leva de 6 a 15 anos entre o início da perda de força e a instauração da osteoporose. De 6 a 15 anos. É tempo mais do que suficiente para você correr atrás e começar a fazer o quê? Exercício físico. Algum exercício físico de impacto, não muito, mas um pouco de impacto. É muito importante. É claro que você precisa de um bom profissional para te acompanhar, para você não fazer besteira e não exagerar na dose. Já falei sobre isso também. Um pouco de impacto é importante para treinar o osso, para treinar as articulações e para treinar os músculos. Mas, sobretudo, exercício resistido. Exercício em que você põe o seu corpo para se desafiar, para estar lutando contra a força da gravidade.
O exercício resistido, o exercício de força, você o pratica, pelo menos, de 3 formas bem comuns. Uma, exercita-se com o peso do próprio corpo. A isso a gente dá o nome de calistenia. Você pode fazer em casa, inclusive. Você pode fazer na praça. Faz um apoio, faz um agachamento, faz um levantamento de calcanhar, faz uma barra se você suportar, faz uma prancha, faz um abdominal. Esses exercícios são simples, mas podem sim surtir efeito. Podem não, eles vão surtir efeito, a médio e longo prazo principalmente. Como você não vai mais para as Olimpíadas, muito provavelmente, então você não tem pressa, né? Só tem que começar logo, então você tem pressa de começar. Não tem pressa no seu objetivo. Seu objetivo final é uma vida boa. Então, uma outra forma é fazer treinos chamados TRX, os treinos com elásticos, com borrachas. Alguns exercícios que você encontra lá no estúdio de Pilates, com a sua fisioterapeuta ou seu profissional de educação física habilitado para isso, são extraordinários para isso. E um terceiro tipo é o mais comum de todos, o mais conhecido, o treinamento resistido. Quando você vai para a academia de musculação, procura um bom profissional, vai ser acompanhado, portanto, para fazer o seu treino resistido, ou seu treino de força, com pesos. Esse é o mais comum entre todos nós, é o mais conhecido, mas é o menos, como eu poderia dizer a você, o menos indicado, a meu ver, enquanto profissional de educação física especialista, eu posso dizer a vocês, depois de estudar aí, inclusive mestrado e doutorado, eu nunca vi exercício tão pouco indicado por bons profissionais, caso você não se oriente primeiro. Então, primeiro você tem que buscar profissionais que possam te dar suporte, desde um bom planejamento, uma boa avaliação no seu corpo e também desenvolvendo bons treinamentos e uma boa supervisão, orientação / supervisão. Aí sim, a musculação é show de bola e se eu fosse você, não perderia tempo. Correria logo para fazer a sua matrícula, sua inscrição aí numa academia e ia correr contra o tempo. Não perca força. Se você perder força, recupere-a. Porque senão você pode ter aí outras perdas que são totalmente indesejadas para nós. Tá bom? Mas não faça como aquele cara da piada, né? Que disse ao médico que já tinha sim se matriculado na academia do jeitinho que o médico mandou, no dia que o médico mandou. E o médico perguntou, quantos dias você está indo por semana? Ele disse, doutor, e tem que ir, é? Eu pensei que fosse só se matricular. A hora certa da piada, mas não faça desse jeito, tá? Se matricule e vá. Se puder todo dia, vá. Mas se não puder, vá um dia, vá 2, vá 3, vá 4, vá 5, tudo vai ser melhor do que nada. Não perca tempo, principalmente se você já tem 35 anos ou mais. Tá legal? Fica aqui o abraço do professor Songival. Espero ter ajudado mais uma vez com essa dica. Então, dinapenia, perda de força. Isso vai provocar sarcopenia, que é a perda de músculo, que vai deixar você sujeito a uma osteopenia, que é o enfraquecimento dos ossos e, consequentemente, no futuro, bem próximo depois da osteopenia, vem a osteoporose, que aí sim o osso fica extremamente frágil, vai rolar fratura e tenho certeza que você não quer isso. Então, o exercício físico é propício para todos os tipos de público e todas as idades. Mas se você tem 35, 40 anos ou mais, isso é urgente, beleza? E não é opção. Abraços!